Em 1997, um 747 em perfeito estado se chocou com o terreno durante uma aproximação visual em Guam. Este ocorrido modificou o sistema de alerta dos pilotos com a proximidade do terreno. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. No dia 5 de agosto de 1997, a tripulação que faria o voo 801 da Korean Airlines, que teria como destino o aeroporto Antônio B. Wonpat, em Agana, na ilha de Guam, que é um território americano que fica no meio do Oceano Pacífico, chegou ao centro de despacho na sede da empresa em Seul, cerca de 2 horas antes do horário de partida, que estava programada para as 21h05. Na documentação para o voo 801 estava o nome de um comandante diferente do que havia sido previsto para aquela etapa. O comandante Park Yong-soo tinha sido inicialmente escalado para voar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, como não teve um período de descanso adequado para aquele voo, ele foi transferido para a viagem mais curta, para Guam. O comandante Park tinha 42 anos de idade e perto de 9.000 horas de voo, e havia recebido há pouco tempo um prêmio de segurança de voo, por realizar um pouso bem sucedido após perder um motor em baixa altitude. Junto com o comandante Park, estava no voo 801 o primeiro oficial Song Kyung-ho, de 40 anos de idade e mais de 4.000 horas de voo, e também o engenheiro de voo Nan Suk-hong, de 57 anos, um piloto veterano com mais de 12.000 horas de voo. Era uma tripulação bastante experiente. A Insider sempre apoia nossas histórias, e na história de hoje você vai ver que a tecnologia foi aprimorada para evitar novos acidentes, assim como a tecnologia é embutida nos kits da Insider. Os kits são opções muito práticas e inteligentes também, porque cada peça dentro de um kit tem um desconto. E aí, meu amigo, quando você clica no meu link, vai junto o cupom LITO, e o valor final da sua compra vai ficar muito, mas muito mais vantajoso. E se você entrar no site da Insider, não esqueça do cupom LITO, tá? Agora, se você clicar no meu link, o cupom já vai junto, você nem tem esse trabalho, ou nesse QR Code aqui. Então aproveite esse início de ano para renovar também o seu guarda-roupa com os kits incríveis e essenciais da Insider. De volta à nossa história da Korean Air. Os tripulantes prepararam a documentação da viagem, realizaram um briefing sobre o voo e receberam instruções do supervisor de voo designado, o SOF, antes de se dirigirem para o aeroporto. Esse voo 801 era normalmente realizado por um Airbus A300, mas neste dia 5 de agosto a Korean Airlines designou um Boeing 747-300, o registro Hotel Lima 7468. E este voo partiu do portão do aeroporto de Gimpo, em Seul, por volta das 21h27 e decolou por volta das 21h53, com o comandante Park desempenhando as funções de Pilot Flying e o primeiro oficial Young como Pilot Monitoring. Ao chegar à área de Guam, o primeiro oficial fez o contato inicial com o controlador de Guam, por volta de 1h03 da manhã, já no dia 6 de agosto. O 747 estava em voo nivelado a 41.000 pés e a cerca de 240 milhas náuticas a noroeste da estação de VOR-DME Nimitz. Essa estação ficava localizada 5 quilômetros antes da cabeceira da pista do aeroporto. Isso é importante. Depois de receber a informação sobre a posição do voo 801, o controlador de Guam informou que o pouso seria realizado na pista 6 da esquerda. Por volta de 1h10, o controlador instruiu o voo 801 a descer até a altitude de 2.600 pés. O primeiro oficial respondeu, repetindo aquela instrução, e o comandante informou o primeiro oficial e o engenheiro de voo sobre o início da aproximação e o pouso em Guam. O comandante realizou então um rápido briefing informando as frequências do ILS e do VOR, assim como o curso a ser seguido. ILS é o sistema de pouso por instrumentos e VOR é um auxílio de navegação por rádio que indica a distância de algum ponto e também as radiais em direção a algum ponto. Uma vez que o ILS de Guam estava com o Glide Slope, que é o indicador de perfil de descida, a rampa de descida, inoperante
em razão de manutenção, a aproximação seria feita visualmente. Explicando de forma bem simples, o glide slope é um sinal de rádio que traça uma linha invisível no céu que indica o ângulo correto para o avião descer até chegar na pista. E esse ângulo é mostrado para o piloto por meio de uma indicação em um instrumento no painel. O comandante também informou aos demais tripulantes qual seria o procedimento que seria adotado em caso de uma arremetida. Mais um detalhe, o ILS ele não só mostra a rampa, como ele também mostra o eixo da pista, se o avião está centralizado mesmo a grande distância da pista. Neste dia, apenas a rampa estava inoperante, o eixo da pista estava correto. Por volta de 1h13 da manhã, o 747 iniciou a descida e o primeiro oficial informou ao controlador que o voo 801 estava saindo do nível 410, ou seja, 41 mil pés, para 2.600 pés. Por volta de 1h20, durante a descida, o comandante fez vários comentários relacionados à programação da tripulação e questões de descanso. O parque reclamou que se a viagem de ida e volta durasse mais de 9 horas, poderiam ganhar alguma coisa, mas que com 8 horas não ganhariam nada. E ele também disse que eles nos fazem trabalhar ao máximo, até o máximo. Provavelmente, dessa forma, as despesas de hotel serão economizadas para as tripulações de cabine e maximizarão as horas de voo. De qualquer forma, eles nos fazem trabalhar ao máximo. Ele estava reclamando muito da companhia. Por volta da 1h21 da manhã, o capitão declarou: realmente sonolento. Ao mesmo tempo, o primeiro oficial disse ao comandante que as condições atmosféricas em Agana não estavam boas. Chovia muito. E por volta da 1h23, o comandante pediu para o primeiro oficial solicitar um desvio de 32 km para a esquerda durante a descida para desviar de formações de mau tempo avistadas no radar meteorológico do avião. O primeiro oficial então apontou na tela do radar uma área que aparentava estar com menos chuva, e eles optaram por solicitar o desvio de apenas 1,6 km para a esquerda. À 1h24 da manhã, o controlador aprovou a solicitação do primeiro oficial para desviar 1 milha da rota por causa do clima. À 1h26, o engenheiro de voo conseguiu ver as luzes de Agana e alertou o comandante. Por volta de 1h31, o primeiro oficial relatou ao controlador que o avião estava livre de Charlie Bravo, que são nuvens cumulonimbus, ou seja, já tinha livrado o tempo ruim, e solicitou vetores de radar para a pista 6 da esquerda. O controlador instruiu a tripulação de voo a voar em um rumo de 120 graus, e depois dessa transmissão, a tripulação de voo realizou o checklist de aproximação e verificou a frequência de rádio para o ILS da pista 6 da esquerda. À 1h38 da manhã, o controlador instruiu o voo 801 para virar à esquerda, rumo a 090, para interceptar o localizador, que é o sinal de rádio que informa esse alinhamento da pista, como eu falei. Naquele momento, o voo 801 estava descendo a 2.800 pés de altura, com os flaps estendidos 10 graus e o trem de pouso ainda para cima. Por volta de 1h39, o primeiro oficial nota a indicação do glide slope no instrumento. Lembrando, essa indicação estava inoperante. O controlador informou que o Korean 801 estava liberado para aproximação ILS na pista 6 esquerda e confirmou glide slope inoperante. A 1h39 e 55 segundos, o engenheiro de voo perguntou ao comandante se o glide slope estava funcionando. E um segundo depois, o capitão respondeu: sim, está funcionando. A tripulação então discutiu por que estaria funcionando se deveria estar inoperante. Por volta da 1h40, o avião começou a descer de uma altitude de 2.640 pés em um ponto aproximadamente 14,5 km do limite da pista 6 da esquerda e a 9 km do VOR Nimitz. Alguém na cabine comentou que o glide slope estava incorreto. E enquanto o avião descia por 2.400 pés, o primeiro oficial declarou que se aproximavam de 1.400 pés de altura. Cerca de 4 segundos depois, quando o avião estava a cerca de 13 km do limite da pista 6 Lima, o comandante disse que, como eles não tinham a indicação correta de glide slope, eles precisavam manter 1.440 pés de altura. E pediu que fosse selecionada essa altitude no piloto automático. A 1h40 e 42 segundos, o controlador instruiu o voo 801 a entrar em contato com a torre de controle do aeroporto de Agana. E o primeiro oficial
fez a mudança de frequência. Ele então contactou a Torre de Agana e informou que o Korean 801 estava interceptando o localizador da pista 6 Lima. Logo depois dessa transmissão, foi ouvido o som do alerta de altitude. O 747 estava descendo abaixo de 2.000 pés, em um ponto a 11 quilômetros da cabeceira da pista e a 5,6 quilômetros do VOR. A 1h41, o controlador da Torre de Agana autorizou o voo 801 a pousar e enquanto o avião descia a 1.800 pés, o primeiro oficial reconheceu a autorização de pouso e o capitão solicitou 30 graus de flap. Nenhuma outra comunicação foi registrada entre o 801 e a Torre de Controle de Agana. Por volta de 1h41 e 31 segundos, o primeiro oficial iniciou o checklist de pouso, mas o comandante disse: olhe cuidadosamente e posicione 560 pés, que era a altitude mínima de descida. O primeiro oficial respondeu: pronto. E o comandante pediu o checklist de pouso e o engenheiro de voo começou a verificação. Por volta de 1h41 e 42 segundos, enquanto o avião descia a 1.400 pés, o sistema de alerta de proximidade do solo, que é o GPWS, informou a altitude de 1.000 pés no radioaltímetro. Um segundo depois, o comandante pediu para baixar os trens de pouso e configurar os flaps para pouso. Por volta de 1h41 e 46, o comandante perguntou novamente se o glide slope não estava funcionando e pediu para que ligassem os limpadores de para-brisa. Em seguida, o primeiro oficial solicitou novamente a continuação do checklist de pouso e o engenheiro de voo retomou a leitura dos itens da lista. Nesse momento, eles estavam tão baixo que eles não enxergavam mais as luzes da pista. E o avião continuava descendo, estava descendo a 1.100 pés em um ponto cerca de 7 quilômetros afastado da pista 6 Lima e estava a aproximadamente 2 quilômetros do VOR. E o primeiro oficial disse que não conseguia ver a pista e um segundo depois o GPWS anunciou 500 pés, 500. Por volta de 1h42 e 14 segundos, enquanto o avião descia a 840 pés, a tripulação de voo realizava o checklist de pouso e o GPWS emitiu o aviso de minimums, seguido por um alerta de sink rate, ou razão de descida, cerca de 3 segundos depois. O primeiro oficial respondeu que a razão de descida estava ok. O avião estava descendo a 1.000 pés por minuto naquele momento. Por volta de 1 da manhã, 42 minutos e 19 segundos, o engenheiro de voo declarou 200 pés, e o primeiro oficial disse: vamos fazer uma aproximação perdida, ou seja, vamos arremeter. Cerca de um segundo depois, o engenheiro de voo disse que não via a pista, e o primeiro oficial confirmou que também não estava vendo a pista, e a aproximação estava perdida. O manche do 747 começou a ser movido para a posição de nariz para cima, a uma taxa de apenas 1 grau por segundo, e o engenheiro de voo disse: arremeter. Lembrem-se, era o comandante quem estava pilotando. Quando o comandante repetiu arremeter cerca de um segundo depois, as relações de pressão do motor e velocidade do ar do avião começaram a aumentar, porque foram acelerados os motores. No entanto, a taxa de deflexão do manche levantando o nariz para cima permaneceu em cerca de 1 grau por segundo, muito pouco. A 1h42 e 23, o piloto automático foi desconectado e o GPWS iniciou a informação dos avisos sequenciais. 100. 50, 40, 30, 20. Por volta de 1h42, o avião atingiu o terreno montanhoso em Nimitz Hill, a cerca de 660 pés acima do nível do mar, a cerca de 5,3 quilômetros do limite da pista e a poucos metros do VOR de Nimitz. No momento do impacto inicial do solo, a atitude de inclinação do avião estava aumentando em apenas 3 graus. O avião foi destruído pelas forças de impacto em um incêndio após o acidente. Das 254 pessoas a bordo, 228 perderam a vida e 23 passageiros e 3 comissários de bordo sobreviveram com ferimentos graves. Como Guam é considerado território americano, a investigação ficou sob responsabilidade do NTSB e ela mostrou que o Boeing 747 estava em perfeito estado de funcionamento e com a sua manutenção em dia, e que o acidente havia sido categorizado como CFIT, que é a sigla em inglês para voo controlado contra o terreno. Ou seja,
O avião entrou voando normalmente na montanha. Mas o que levaria uma tripulação altamente experiente a colidir com uma montanha a poucos minutos da aterrissagem? Dentre outras descobertas, o NTSB chegou às seguintes conclusões. O comandante Park desejava fazer uma aproximação visual, uma vez que a indicação de glide slope não estava funcionando, como vocês lembram. E as condições meteorológicas ruins em Agana tornavam bem provável a perda do contato visual com a pista. Como ele não fez um briefing completo da aproximação por instrumentos, o comandante perdeu a oportunidade de se preparar, bem como o primeiro oficial e engenheiro de voo, para a relativamente complexa aproximação apenas com o localizador funcionando. E não forneceu orientação adequada para o primeiro oficial e para o engenheiro de voo sobre como monitorar a aproximação. A tripulação tinha informações suficientes para estar ciente de que o glide slope não estava funcionando para orientação vertical e deveriam ter ignorado qualquer indicação espúria do instrumento. Quando eles viram aquele funcionar, eles falaram: está funcionando? Não está funcionando? Não estava. Estava no NOTAM, não estava funcionando. E o comandante também pode ter acreditado erroneamente que a aeronave estava mais próxima do aeroporto do que a sua posição real, considerando apenas a distância do avião em relação à estação de VOR e não à cabeceira da pista. Geralmente, o equipamento de VOR fica localizado mais próximo da pista, mas como aquela região de Guam é muito montanhosa em volta do aeroporto, em Agana a antena fica no topo de uma montanha. E isso é mostrado na carta de aproximação. Com isso, o comandante perdeu a consciência situacional da posição do voo 801 no pouso por instrumentos e, utilizando apenas o localizador, se perdeu completamente e desceu incorretamente abaixo das altitudes intermediárias de aproximação, que seriam 2.000 pés e 1.440 pés. Apesar do primeiro oficial e do engenheiro de voo notarem os avisos do GPWS e o primeiro oficial ter solicitado uma aproximação perdida, o comandante demorou a tomar uma ação. Ele estava com fadiga, o que prejudicou o seu desempenho e contribuiu para a sua falha em executar corretamente o procedimento de arremetida. Guam possuía um sistema de alerta de altitude mínima segura, MSAW em inglês, que basicamente compara a altitude reportada pelos transponders das aeronaves com as altitudes mínimas seguras definidas para aquela região. Quando a altitude de uma aeronave é detectada e que está abaixo dessa altitude mínima segura, um aviso é gerado para o controlador de tráfego aéreo. Agora pasmem o que aconteceu nessa época. Em fevereiro de 1995, o sistema MSOL de Guam havia sido intencionalmente inibido pela FAA para não fornecer alertas de baixa altitude dentro de um círculo de 87 km ao redor da antena de radar, porque ele estava gerando, para os controladores de tráfego aéreo, numerosos alertas falsos. O voo 801 da Korean Air caiu aproximadamente a 5 km do aeroporto internacional de Guam, em uma área de terreno elevado que teria sido coberta pelo sistema MSOL se não tivesse sido inibido. Depois desse acidente, melhorias foram efetuadas no treinamento dos pilotos da Korean em aproximação sem precisão e em condições de baixa visibilidade, bem como no gerenciamento de cabine. E também passou a ser exigida uma qualificação específica para os pilotos que operam lá em Guam. E o MSOL foi reativado novamente. Esse acidente impulsionou o desenvolvimento do GPWS, que é uma versão mais avançada do GPWS. O GPWS nessa época usava dados de altímetro barométrico e radioaltímetro para alertar os pilotos quando eles estavam muito próximos do solo, mas era pouco eficaz quando existem variações bruscas de relevo, como montanhas. O eGPWS, que existe hoje em todos os aviões por causa desse acidente, não só usa dados de altímetro barométrico e radioaltímetro, mas também informações de mapas de terrenos digitais em 3D e informações de GPS. E aí cria uma imagem muito mais precisa do ambiente que está à frente e ao redor do avião, alertando a tripulação e permitindo uma ação dos pilotos muito antes de se chegar a um obstáculo.
Como a gente sempre vê aqui no canal, qualquer acidente investigado na aviação geram ações para impedir que um evento semelhante volte a acontecer. Gostaram de saber dessa história, desse triste acidente que gerou um avanço na tecnologia de proteção contra os acidentes no terreno? Então deixa o like e se inscreva no canal. Se não for inscrito e considere apoiar, é só clicar no botão Seja Membro, siga as instruções do YouTube e você nos ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. Além do seu nome aparecer aqui com esses amigos, você ainda tem conteúdos exclusivos disponíveis só para membros, tá bom? E também tem um ícone lá, tá? Um emoji para você usar no seu comentário. Um grande abraço e até o próximo voo!